Você já parou para pensar que o maior desafio de um gestor não é crescer sem perder o controle? A história de Bernardinho, um dos técnicos mais vitoriosos do esporte mundial, é um verdadeiro laboratório de gestão. Seus 30 títulos relevantes em mais de 20 anos não são apenas uma estatística esportiva, são um manual prático sobre como construir excelência, seja em uma quadra, seja em uma sala de reunião. Afinal, qual é o segredo dos campeões? Não é um código secreto, nem uma tática de outro planeta. É algo tão nítido que, de tão óbvio, a maioria dos líderes simplesmente ignora. É a liderança aplicada com disciplina e estratégia. No roteiro de hoje, vamos traduzir a filosofia de Bernardinho em 3 pilares essenciais de gestão empresarial, do planejamento à cultura organizacional, para que você possa transformar o suor do seu dia a dia em ouro puro. O tema central é a liderança, e o primeiro passo para exercê-la é dominar o processo. Bloco 1. A disciplina inegociável, o mindset da produtividade e do controle de resultados. A primeira lição de gestão que Bernardinho nos entrega é o fundamento de toda a sua filosofia. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer é um desejo universal, mas a preparação é um ato de disciplina individual. No mundo corporativo, isso se traduz em produtividade e controle de resultados. O líder que adota essa mentalidade trata o sucesso não como sorte, mas como o resultado lógico de um esforço eficiente. Bernardinho, com sua formação em economista, não acredita no acaso. Ele defende que tudo no trabalho deve ser mensurável para direcionar o treinamento e o investimento de tempo. Onde vamos colocar mais horas? Onde o investimento será mais eficiente? O foco não deve estar na fraqueza que jamais se tornará uma excelência, mas sim em minimizar essa fraqueza para focar no seu diferencial competitivo. É aqui que muitos empreendedores erram, gastando energia em algo que nunca trará o retorno máximo. O campeão, seja na quadra ou no escritório, não depende das condições perfeitas. A mentalidade é fazer o melhor na condição que a gente tem naquele momento. Se o treinamento não pode ser no ginásio, ele é no estacionamento. Se não há peso, usa-se o botijão de gás. Esse é um princípio de resiliência e planejamento de crise que garante que a empresa não pare, mesmo diante de contratempos. A disciplina é o alicerce de uma cultura de resultados. Seus colaboradores precisam entender que a disciplina é um hábito que se treina e que a consistência diária é o que gera os juros compostos da excelência. Não há atalhos, apenas esforço bem direcionado. Bloco 2. O desafio da consistência. Gestão de egos e cultura organizacional. O segundo pilar da filosofia de Bernardinho é a gestão de egos e a cultura organizacional focada na consistência. O mais difícil, ele afirma, não é chegar ao topo, mas manter-se lá e evitar as armadilhas do sucesso. Qual é o grande desafio de liderar um time de craques, onde todos são os melhores em sua área? É administrar o ego, o grande vilão que inviabiliza qualquer equipe. Bernardinho questiona: uma seleção é formada pelos melhores ou pelos certos? O craque que quer ser reconhecido permanentemente como o melhor e não compartilha o sucesso, pode até ganhar uma partida sozinho, mas jamais vencerá um campeonato. O time campeão é um time de complementaridade. Para combater o ego, é preciso criar uma cultura de colaboração e propósito. Um exemplo prático de gestão de pessoas foi a decisão de dividir o prêmio individual do título mundial de 2002 com toda a equipe, reconhecendo que o sucesso do artilheiro dependia do esforço do back-office. Isso é uma cultura que valoriza o time como uma orquestra, e não como um concerto solo. A consistência no topo exige uma postura inegociável do líder, que Bernardinho resume em um mantra de ética de trabalho. Não reclame, não se explique. Faça o seu melhor. Essa postura é a base da humildade nível 5 na liderança. Na grande vitória, o líder olha pela janela e atribui o mérito aos fatores externos e à equipe. No erro ou percalço, ele olha para o espelho e assume a responsabilidade. O que eu poderia ter feito diferente? O grande pecado capital, o mal que destrói a cultura, é quando o líder atribui o erro ao colaborador. Lembre-se, você tem responsabilidade naquilo.
Bloco 3. A liderança que conecta, tomada de decisão e desenvolvimento humano. O terceiro pilar é a liderança que conecta, que Bernardinho define como a capacidade de cobrar e cuidar ao mesmo tempo. A cobrança, quando há potencial, é um ato de carinho e um motor de desenvolvimento. O seu time só aceitará a pressão se souber que a sua intenção é nobre, que você está ali para o desenvolvimento deles, e não para o seu benefício próprio. Bernardinho aprendeu que na liderança moderna, a conexão é crucial. Você precisa se conectar para extrair o melhor, pois nem todos respondem bem ao desafio puro, e o tratamento não pode ser matemático. A liderança que cuida se manifesta na priorização e na presença. Estar com a família, treinar, trabalhar em múltiplos projetos, tudo é uma questão de prioridades claras e ações alinhadas. Não basta dizer que a família é prioridade. É preciso voltar para casa e estar presente. Seus colaboradores observam o que você faz, não o que você diz. No campo da tomada de decisão estratégica, a coragem é a única virtude que não pode ser fingida. Bernardinho confessa que o maior sofrimento do líder é a procrastinação de decisões difíceis, como demitir ou cortar alguém. Quantas vezes adiamos uma decisão difícil para depois nos arrependermos de não tê-la tomado antes? O líder precisa ter a coragem de tomar decisões que não são populares, mas que são necessárias para o bem maior da empresa. É o que Jim Collins, em seu estudo sobre liderança, chama de primeiro quem, depois o quê. O líder de nível 5 sabe que precisa ter as pessoas certas no lugar certo antes de definir a estratégia. A liderança é treinável. Não é um dom inato, mas uma habilidade que se desenvolve com propósito e prática. Se você se propuser a se ocupar dos outros, a se preocupar com a sua tropa, você desenvolverá as características de um grande líder. Conclusão. A história de Bernardinho nos ensina que o sucesso duradouro é uma construção diária, feita com disciplina de monge e estratégia de mestre. O seu maior crescimento será quando você se sentir mais no domínio do processo do que na sorte do resultado. O sentimento mais motivante para qualquer profissional é o crescimento. Para isso, você precisa se preparar, estudar, se afastar do ruído das redes sociais e focar naquilo que você controla, o seu esforço. Não se iluda com os elogios nas vitórias, nem se deprima com as críticas nas derrotas. Você não é a melhor nem a pior pessoa do mundo. Você é um profissional com qualidades e defeitos, e a sua evolução depende do seu compromisso sem fim com a sua melhor versão. Honre o seu processo. Olhe para a sua agenda hoje e garanta que as suas prioridades de vida e de negócio estejam alinhadas com as suas ações. Seja o líder que cobra e cuida, que assume a responsabilidade na crise e que compartilha o mérito na vitória. Faça o que tem que ser feito, na condição que você tem. Não deixe para amanhã. O ouro espera a sua disciplina.